agora a coisa tá feia. Deputados bolsonaristas estão em pânico desde hoje de manhã, quando souberam que a Polícia Federal fez uma mega operação de busca e apreensão. O que aconteceu? A Polícia Federal hoje fez uma operação de busca e apreensão em mais de 10 endereços, colheu ali celulares, computadores, documentos, dinheiro, enfim, de vários golpistas que participaram ali das tratativas e também do financiamento dos atos terroristas do dia 8 de janeiro do ano passado. Olha só, entre esses aí, um que é apontado como líder do grupo é o deputado Carlos Jordi, que aliás é o líder dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Ele é o líder da oposição na Câmara. Para quem não sabe, é um cargo importante ser líder da oposição. Tem o líder do governo, o líder da oposição, o líder de cada partido, o líder da maioria, o líder da minoria. São vários cargos. O de líder da oposição, dentro da oposição, é o cargo mais importante. E é o Carlos Jordi. Pois bem, eis que algumas fontes lá em Brasília estão dizendo aí para a imprensa o seguinte: olha, na verdade, a investigação dos atos do dia 8 de janeiro na Procuradoria-Geral da República só começou mesmo no dia 19 de dezembro. Então, é uma investigação que está no começo, entre aspas. Por quê? A Polícia Federal, obviamente, já tem investigação muito avançada, mas a Polícia Federal, olha, não conseguiu fazer nenhuma operação de busca e apreensão na casa de deputados, de senadores, de gente graúda do bolsonarismo. Por quê? Porque sempre a Procuradoria-Geral da República, quando era aquele criminoso daquele procurador bolsonarista, eles diziam o seguinte: olha, não, nós somos contra. E aí não tinha como Alexandre de Moraes, com uma negativa da Procuradoria, autorizar pedidos aí de prisão, de busca e apreensão e coisas que ajudariam na investigação, ajudariam muito se em fevereiro, março, abril, enfim, nos primeiros meses principalmente do ano passado, a Polícia Federal fizesse essas operações. A única que foi feita foi contra o Marcos Duval por outros motivos, não era relacionado ao dia 8 de janeiro, e sim ali a uma tentativa de grampo do Alexandre de Moraes, uma tentativa de desviar ali investigações. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do Marcos Duval, mas o Alexandre de Moraes na época não decretou porque a Procuradoria-Geral da República foi contra tudo, foi contra até a busca e apreensão. Então você vê que estava atrasando. E aí o que aconteceu? Desde o dia 18 de dezembro assumiu o Gonê. Dia 19 ele pega a investigação e ele começa ali a fazer a investigação. Então começou agora por um deputado que alguns podem falar: Thiago, mas ele é peixe pequeno. Não é, não. O Carlos Jordi sempre foi um dos mais atuantes bolsonaristas. Ele não enche o saco como Carla Zambelli e alguns outros aí, Daniel Silveira, ou hoje tem o Nicolas e tal, porque ele faz uma atuação também nos bastidores, não é só redes sociais. Tanto é que ele foi eleito líder da oposição. Veja, tem ali o Nicolas Ferreira, tem o Gustavo Geyer, tem a Carla Zambelli, tem a Bia Kicis, tem a Caroline de Toni, tem a Júlia Zanata, tem tantos aí. E quem foi eleito líder foi ele. Então veja que é um deputado extremamente influente no bolsonarismo. E aí, a Procuradoria-Geral da República começou a investigar e, na investigação, descobriu ali mensagens que a Polícia Federal já tinha, mas que a Procuradoria-Geral da República não tinha, porque a Polícia Federal não compartilhava, exatamente por não ter ali a confiança no Augusto Aras e principalmente na Lindor Araújo, e mensagens mostrando que um dos líderes de vários grupos de WhatsApp que organizavam ali acampamento golpista em Brasília e organizavam a ida para o dia 8 de janeiro, o líder desse grupo chamou o Carlos Jordi numa conversa de líder. Ele disse: fala aí, meu líder, beleza? Para o Carlos Jordi. Aí o Carlos Jordi falou: olha, pode falar? Pedindo para falar por telefone. Aí ele disse que sim, e aí teve uma ligação entre eles. Ele estava querendo ali saber sobre bloqueios nas estradas. Ele queria saber, ele disse que conseguiria fechar todas as rodovias completamente e queria que o Carlos Jordi dissesse para ele como, o que, ou se era para dar ordem, se não era, enfim. Teve ali a ligação entre os dois e a Procuradoria tem aí provas, isso é fácil, de que depois as rodovias ali onde atuava este criminoso foram de fato fechadas, ou seja, dificilmente a conversa descambou para um Carlos Jordi ligando preocupado e dizendo: olha, o líder golpista não fecha as estradas, não fecha nada, o Bolsonaro mandou não fechar, eu também estou mandando. Dificilmente. Então a situação aí do Carlos Jordi é desesperadora. Primeiro, o Carlos Jordi, ele gravou um áudio
um vídeo aí choramingando. Eu não vou nem mostrar o vídeo inteiro dele, mas tem uma parte que eu achei bem engraçada aqui que vale a pena mostrar. Vamos lá. Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet, e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular. Pois bem, depois ele fica o resto do vídeo inteiro aí dizendo que não, eu não apoiei os atos de 8 de janeiro, eu não incentivei absolutamente nada, eu nem sequer falei que aquilo era legal de se fazer, não, isso é uma coisa que não tem sentido, não tem cabimento, estão inventando, e aí ele insinua lá que está sendo perseguido, fala contra o Alexandre de Moraes. É uma tática dos bolsonaristas que já se provou extremamente ineficiente, que é a tática de xingar o Alexandre de Moraes depois de uma operação. Por quê? Porque depois eles dizem, eu estou sendo perseguido só porque eu falei a verdade, ou seja, o xingamento é falar a verdade. Sobre ele está mandando me prender. A tática já se mostrou ineficaz, por quê? O Daniel Silveira foi um amplo utilizador dessa tática. Onde está o Daniel Silveira hoje? Preso. O Roberto Jefferson, amplo utilizador dessa tática. Onde está o senhor Roberto Jefferson hoje? Preso. Aí tem outros aí bolsonaristas que também ou estão presos ou foragidos, como Oswaldo Eustáquio, enfim, tem vários outros aí. Tá, aí o que acontece? Agora o Carlos Jordi virou um adepto da tática de atacar o Alexandre de Moraes, dizer que é perseguição e que não fez nada. Pois bem, não foi só o Carlos Jordi. Primeiro, a primeira a se pronunciar foi a Carla Zambelli, que aliás é a Carla Zambelli é a pessoa mais desesperada aí, por quê? Porque o dela tá na reta. A situação da Carla Zambelli é desesperadora. A Carla Zambelli ainda tinha alguma, não era ampla não, viu? Ela tinha alguma proteção ainda da Lindora Araújo e do Augusto Aras e não tem mais. Então muitas investigações contra a Carla Zambelli começaram a andar rapidamente aí desde o dia 19 de dezembro. Então imagine que tem muito trabalho aí para o Gonê, é muito criminoso aí cometendo crimes para ele investigar. Mas calma, vai avançando pouco a pouco. Aí a Carla Zambelli fez um post aí e disse o seguinte: mexeu com um, mexeu com todos. Não me esqueço da solidariedade do Carlos Jordi comigo quando a vítima da ditadura fui eu. Fazer isso contra o líder da oposição é fazer contra toda a oposição. Absurdo sem precedentes, disse a Carla Zambelli. Aí ela colocou um link, a assessoria da Carla Zambelli tá nota zero, né? Ela colocou um link aqui de uma matéria da Gazeta do Povo, que obviamente vai ter a visão bolsonarista dos fatos. Só que no Instagram não dá para clicar em link, ô Carla Zambelli, mas olha, esses são os especialistas aí em redes sociais, né? Aí, veja, a Carla Zambelli lá em desespero, só que quem ficou aí em pânico foi o Gustavo Guerra. O Gustavo Guerra está, olha... O Nicolas até usou a palavra desespero, viu? Já eu mostro o que o Nicolas publicou. Mas o Gustavo Guerra, primeiro ele publicou o vídeo do Carlos Jordi. Tá aqui, o Gustavo Guerra publicando o Carlos Jordi. Aí depois, ele publicou um vídeo, só para você ver a carinha de bunda dele quando começa o vídeo. O Gustavo Guerra, vem cá, ele foi um dos maiores incentivadores dos atos terroristas. Se pegou o Jordi, o que o Gustavo Guerra entendeu hoje foi o seguinte: vai chegar em mim. Vai chegar com força, porque olha, se tá assim com o Jordi, com o Guerra vai ser diferente. O Guerra escolheu um foco diferente, que foi o mesmo que o Nicolas escolheu, que é o seguinte: matérias da imprensa disseram que a Polícia Federal ia arrombar a porta do gabinete do deputado líder da oposição, Carlos Jordi, para pegar lá os computadores, celulares, enfim, imagina o tanto de
prova que não vai ter nos celulares e computadores dele. Então uma coisa vai piorar muito, principalmente contra esses aí, viu? Lembremos, esse pessoal tá dizendo que o Brasil é uma narcoditadura comandado por facções criminosas e tudo mais, e que o STF é o braço jurídico. Imagina as conversas de WhatsApp desse pessoal. Pois bem, a Polícia Federal não precisou arrombar a porta, porque a Câmara dos Deputados deu a chave do gabinete. Neste momento, Nicolas e Geyer ficaram em pânico, porque eles perceberam, epa, então meu gabinete não é um lugar inviolável, como eu pensava, porque o que aconteceu? Até o governo Dilma, e um pouquinho depois do governo Dilma também, só contra petistas, e aí é importante frisar, só contra quem era do PT, era o seguinte, a Polícia Federal ia invadir o gabinete, metia o pé na porta, podia ser um senador em atividade, como era o Delcídio de Amaral, ia lá, mandava prender, sem prova, e no fim ele era inocente. Aí, depois disso, o que começou foi o seguinte, não, vossas excelências parlamentares não podem ter o seu gabinete é inviolável, isso não pode acontecer. E aí, no governo Bolsonaro, todo mundo cometia todo tipo de crime e você não via a Polícia Federal metendo o pé na porta de gabinete de ninguém. De ninguém. Pois bem, o Arthur Lira é um dos maiores defensores disso aí. Ok. Agora, foi lá a Polícia Federal e a Câmara deu a chave. Que agora é contra o Estado Democrático de Direito. A Câmara vai peitar agora a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. O Arthur Lira, ele tem ligações com o Gilmar Mendes, a gente viu como o Gilmar Mendes ajudou o Arthur Lira aí no passado. O Gilmar Mendes é um dos que indicaram o Gonê. O Arthur Lira não vai brincar com fogo, porque ele sabe que vai respingar nele e que ele está brincando com gente muito poderosa e que está com sangue nos olhos para ver aí quem é que cometeu o crime de golpe de Estado. Então Arthur Lira não vai ficar no meio do caminho, porque ele sabe que se ele ficar no meio do caminho, vai sobrar para ele. E lembremos, na Câmara dos Deputados só se pensa em eleição para ver quem vai ser o novo presidente da Câmara no ano que vem. Só se fala disso na Câmara. Então, o Arthur Lira só fala disso. Então ele não vai ficar no meio da justiça aí, num momento em que ele precisa fazer um monte de articulação. Não vai mesmo. Então, agora a coisa foi feia. Aí o Gustavo Geyer fez o seguinte. É apenas mais um dia normal na nossa ditadura. Vou recomeçar o vídeo para você dar risada também. Vamos lá. Simplesmente um deputado federal foi acordado com a Polícia Federal, armas em punho, onde eles invadiram a sua casa para fazer uma busca e apreensão. Do que esse deputado federal fez? Corrupção, assassinato, tráfico, rachadinha, como André Janones, que já está comprovado, mas até agora não recebeu visita de ninguém e muito provavelmente vai sair ileso. O que esse deputado federal fez? Está sendo acusado de uma tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito sem provas e evidências alguma. Tá, e depois ele começa a choramingar mais. O Lira e o Pacheco não fizerem algo, toda a oposição vai sofrer e vai passar por isso. É assim que é a democracia relativa no Brasil hoje. É perseguir, prender e intimidar qualquer deputado que não se venda para o sistema. Nós temos hoje em torno de 60, 70 deputados que não se vendem de maneira alguma e defendem o que acreditam com todo o fervor. E essas pessoas estão na mira. Então, ele fez isso justamente durante o período do recesso, enquanto não há deputados em Brasília, então não há uma possibilidade de uma mobilização presencial. Essa é uma covardia, né? Do jeito que foi feito em janeiro, o que a gente percebe é que não há possibilidade de uma mobilização presencial. É uma covardia, porque ele quer escolher quando a Polícia Federal faz operação agora. Olha, não pode ser em janeiro, porque é recesso, pô. A gente tá de férias. Aí, pô, você quer o quê? Que a gente viaje todo mundo para Brasília para fazer uma mobilização? Não faremos isso, pô. Então é covardia você fazer operação em janeiro. Tinha que esperar a gente estar lá. Essa é a do Gustavo Geyer, tá? Aí o Nicolas também quer aí. O Nicolas quer que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira falem alguma coisa, tá aí? Então tá aqui a primeira do Nicolas. Ele põe uma matéria e diz aqui, ó, que a Câmara dos Deputados forneceu as chaves. Ele, ó, se essa matéria for verdade, para quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você, ele diz, se essa matéria for verdade, quer dizer então que a Câmara entrega a chave dos gabinetes. Ele preferia que a porta fosse arrombada? É isso que ele preferia mesmo? Então, ó, já tá avisado o Arthur Lira aí, quando a polícia fizer busca e apreensão no Nicolas, não fornece a chave, deixa arrombar a porta mesmo. Arromba a porta, que se dane. Mas
o conserto tem que ser pago do bolso dele, sem reembolso, que eu não vou pagar com dinheiro público. Você quer pagar aí, plantonista? Para consertar a porta do Nicolas, que vai ser arrombada muito em breve pela Polícia Federal, porque ele não quer que forneça a chave. Olha só que coisa. Aí a gente que tem que pagar? Essa é a do Nicolas, né? Não é ele que paga, então que se dane. Aí ele diz, olha, alguém já viu isso acontecer com um político corrupto? Pô, já. Estão forjando... A Polícia Federal ainda foi legal de pedir a chave, viu? Aí ele... Para que a gente se pega assim pensando, poxa, o cara morreu. Imagina a família que deve pensar assim, e aí? Deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá para fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes... Ele que eu me pego pensando assim, é assim que termina o vídeo. Aí tá, eu confesso que muitas vezes eu me pego pensando assim, ele vai elaborando lá, né? Mas ele fala assim como se agora, a partir de agora, qualquer deputado bolsonarista pode ser preso na papuda e se estiver morrendo, pode morrer. Esse é o enfoque do Nicolas, ele percebeu que eles serão presos, tá? Então tá aí Nicolas, a Carla e o Geyer e os outros todos em pânico. O Bolsonaro também está em pânico e agora eles perceberam, opa, então o que acontece? Começou uma investigação na Procuradoria-Geral da República, que tem, obviamente, as provas da Polícia Federal, que estão bem avançadas. Mas agora a Procuradoria, que é a parte, quem faz denúncia, documentos, é o Ministério Público. Quem aponta crimes é o Ministério Público. A Polícia Federal pode até falar, tem isso, disso, isso e isso. Mas quem fala, realmente, está aqui o crime, é o Ministério Público, ou seja, é o Procurador-Geral da República. Então agora começaram pelos, nem tão pequenos, já começaram pelo líder da oposição. Mas pegaram já o celular do cara que é o líder, que é o cara que tem mais contatos na oposição, que é quem está organizando a oposição e as fake news de agora, e estava organizando lá, pelos indícios que tem aí, no dia 8 de janeiro, o golpe. Agora, a partir dele, vai subir um pouquinho, Então, prepara. Da última vez que teve operação contra financiadores, e eu vou falar, essa operação foi feita um pouquinho depois do Natal, já a pedido do Gonê. A operação seguinte aconteceu 6 dias depois, tá? 6 dias depois. Então, entre uma, pegaram celulares e tudo mais. Desbloqueiam celulares, computadores, vem tudo, conseguem indício, pedem outra operação. Demorou 6 dias. Aí depois da seguinte demorou 10 dias. Então, a ver, se for o mesmo, então talvez daqui uma semana teremos nova operação. Não sabemos, esperemos. Eu peço aí sua inscrição no canal que vai começar a dar bem ruim para esses bandidos, viu? Falou!